E aí, pessoas? Demorou, mas eu voltei. Na verdade, eu devia até ter voltado antes, desde segunda-feira. Mas toda vez que eu tentava aqui começar a falar com vocês, dava uma embargada aqui na voz e. Enfim, acabava deixando pra amanhã. E aí, tô aqui, toda descabelada aqui, toda desarrumada. Enfim, acabei de terminar mais um treino. Mas eu não podia deixar de falar com vocês. Cara, tô super feliz e por conta de tudo que tem acontecido na minha vida, por toda a transformação que eu tenho vivido, por todos os novos negócios, as novas pessoas com as quais eu tenho me envolvido. Essa busca aí me trouxe resultados assim incríveis, tanto a nível pessoal quanto profissional. E eu queria muito compartilhar com vocês que dentro dessa minha procura pelo novo, eu conheci pessoas assim incríveis. E desde que eu me posicionei aqui, né, nas redes sociais, que eu comecei a falar um pouquinho com vocês, surgiram algumas mulheres, principalmente, né, que é com quem eu mais tenho falado, algumas mulheres simplesmente incríveis. E elas têm um ponto em comum. Cada uma é incrível de uma forma diferente, mas elas têm um ponto em comum. Elas não sabem disso. E cara, isso para mim é um absurdo. Toda vez que eu falava com alguma delas, algumas eu nem cheguei a falar sobre isso, e que eu comentava sobre tudo que eu via em relação a elas, sobre todas as experiências que elas me causaram. Para mim foi uma surpresa absurda delas dizerem: não, mas eu não sou nada disso. Eu não tenho nada do que você está me falando, eu não conheço essa pessoa. E isso me trouxe de certa forma, uma angústia, não sei se esse é o termo técnico correto, mas enfim, me trouxe uma preocupação de entender que existem milhares de mulheres nessa condição. Existem milhares de mulheres que estão escondidas atrás de uma depressão. Assim, são tesouros escondidos, né? Atrás de uma depressão, são tesouros escondidos atrás de comparação. São preciosidades escondidas atrás da televisão. Ai, meninas, é assim, é insano. E eu queria até algumas delas, eu vou citar aqui, eu não vou citar nomes em respeito a elas, mas elas vão se identificar, eu espero de verdade que elas se identifiquem. Mas tem aqui pessoas que chegaram a mandar mensagens para mim, ou pessoas que me seguem que eu nem conheço, né? Mas que eu conheci, na verdade, através das redes sociais, né? Segui, vi algumas informações a respeito. E, enfim, de novo, mulheres incríveis com histórias de transformação incríveis. Mulheres com histórias que podem ajudar outras pessoas. E elas estão escondidas. Então eu entendo como minha missão, primeiro, ajudar o máximo de pessoas que eu puder com tudo que eu tenho. Isso é um posicionamento que eu tenho agora. Então, a minha vida, os meus negócios, os meus novos negócios, as pessoas com as quais eu tenho me envolvido, tudo isso, se não tiver alinhado a esse propósito de transformar vidas, eu tô deixando de lado. Então, essa transformação tá acontecendo em tudo ao meu redor. E vocês vão ver isso através até do meu posicionamento nas redes sociais, do posicionamento dos meus negócios nas redes sociais. Isso vai ser bem visível para vocês. Então, voltando a essas mulheres incríveis, tem uma pessoa que me inspira de certa forma e que às vezes eu questiono se eu teria força que ela tem. Essa mulher é uma mulher incrível, eu tenho pouquíssimo contato com ela, mas ela é uma mulher que ajudou o marido
durante um processo, né, de câncer. Ela tem os filhos, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa dela, ela tem o trabalho dela, enfim. E ela se vê tão pequena, e eu a vejo tão grande, essa história com o esposo dela, e ela sempre buscando o bem-estar do esposo durante esse momento difícil, ela buscando com ele para que ele volte à vida normal, sem medo. Então, ela tem uma história incrível de vida. E ela se acha tão pequena. Minha querida, você deve saber que eu tô falando de você. Meu amor, você é imagem e semelhança do Criador. O que você tá fazendo escondido aí? Você é incrível. Eu ainda vou, e inclusive essas pessoas, eu ainda vou chamar para uma live, seja para o que for, para elas contarem as histórias dela. E aí vocês vão dizer se eu tô certo ou não. Tem uma outra mulher também que eu acho incrível. E eu, enfim, eu vou contando aos poucos aí para quem não me conhece a minha história, mas eu trabalho fora desde pequena, com 15 anos eu comecei a trabalhar como babá de uma vizinha, da filha de uma vizinha. Hoje são mulheres maravilhosas, cuidei de 2 meninas e desde então, enfim, fiz a minha carreira dentro de uma empresa, tive uma carreira executiva, trabalhei com consultoria e aí abri meus negócios, enfim. Essa mulher, ela não teve oportunidade de trabalhar, na verdade, ela não trabalhou fora por N motivos. E às vezes ela se questionava, eu sentia na fala dela que ela se questionava se de fato ela tinha valor, porque ela, enfim, era dona de casa, né? E quando eu me vi por algum período da minha vida, né, somente dona de casa, eu passei por esse processo, né, nos processos de transição, né, entre a carreira corporativa e abrir um novo negócio, e aí abrir outro negócio, e mudar de negócio, e consultoria, enfim. Eu tive alguns períodos em que eu só cuidei da minha casa. E todo momento eu me lembrava dessa mulher, o quão ela era incrível como dona de casa. E mais do que uma dona de casa, ela é uma gestora, de fato, de um lar. Quando eu ia até a casa dela, eu me sentia dessa forma. Ela tinha, eu costumo citar sempre esse exemplo dela. Às vezes eu ia para tomar um café da manhã, ela fazia um café docinho, um café gostoso. Hoje eu tomo só café sem açúcar, mas ela tinha esse cuidado, né? Quando eu parei de tomar o café com açúcar, ela passou a fazer o café sem açúcar para mim. E às vezes eu ficava lá tomando esse café e a gente batia o papo e continuava conversando. E, enfim, chegava a hora do almoço e, cara, em questão de 15 minutos, ela sacava uma lasanha incrível, um puta prato e a mesa extremamente arrumada. E aí chegava o esposo e os filhos, e ela sempre mantém a família, né, ao redor dela, a casa sempre cheia. Minha querida, você é uma inspiração para mim. Você tem uma história incrível para contar para as pessoas. E existem milhares de mulheres que têm um dom tão incrível quanto o seu e que se acham pequenas. Então, de repente, essa pessoa sabe que eu estou falando para ela, mas de repente isso serve para outras mulheres também. E hoje, num grupo, eu tenho um grupo assim muito querido de amigos, enfim, eu posso chamá-los de amigos, e a gente falou muito sobre isso hoje, sobre o quão cruel é a comparação. Às vezes a gente deixa de fazer coisas incríveis pelo outro, porque a gente não se sente capacitado ou não se sente pronto. Também falei com uma cliente ontem sobre isso, que ela entende que ela precisa aprender mais, aperfeiçoar mais, para ajudar mais, para ensinar mais. E eu vi uma frase de um mentor há um tempo atrás que dizia que para você ajudar alguém que é faixa amarela, você não precisa ser faixa preta. Se você para você ajudar uma pessoa que é faixa branca, você não precisa ser faixa preta. Você, como faixa amarela, já tem muito a ensinar ela. Então a gente vive atrás dessa questão da comparação,
do perfeccionismo, e nesse processo a gente deixa de fazer uma série de coisas, a gente deixa de transformar uma série de vidas.